Em nosso estudo de hoje, a lição 172 do livro Palavras da Vida Eterna, oração e cooperação. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrado a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura, proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano para a sustentação da harmonia comum. Se para nós que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles dos nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Enquanto os lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço. Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé, e que se exigirmos um amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. O Emmanuel pega esse jornal, oração e cooperação. Por quê? Primeiro ele vem falar que muitas das vezes a gente faz os nossos pedidos, as nossas rogativas através da oração, e a gente acha que foi esquecido ou que não está merecendo ainda receber o presente que a gente tanto deseja, né? E porque o atendimento não está vindo imediato da maneira que a gente queria. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção que nós estamos incluídos em um cenário que, de repente, podia até ser que, algumas vezes, aliás, isso é fato, né? Você sozinho, você pediria e poderia obter. Mas você, no conjunto da família, se você obtiver algum favor desse, que você é pedido em oração, você pode estar prejudicando os outros familiares que estão ao seu redor também. A gente passa a viver como se fosse um corpo, uma coisa única, todos juntos. A gente, recentemente, fazendo estudo sobre prova da riqueza, mostrando que muitas das vezes aquela pessoa mesmo que se tornou rica e de maneira correta, de maneira honesta, seguindo inclusive os preceitos orientados no Livro dos Espíritos, ele pode se surpreender também com um desvio de um filho, de uma esposa. A esposa fica viciada em roupa de grife, em roupa de marca, o filho que já está discutindo herança, até mesmo antes do pai desencarnar. E o que acontece? Na verdade, esse pai, essa pessoa, ele fez tudo da maneira correta. Então tem coisas que, quando você está em família, você tem que começar a pensar em família. Me lembro de uma vez de uma lição também muito interessante do Emmanuel, e acredito que esteja ou no livro Justiça Divina ou no livro Estude Viva. Mas ele falando assim, né, que às vezes o marido ele começa a estudar bastante coisa e deixa a esposa para trás. E aquilo vai trazer consequências no futuro, porque a esposa vai se sentir menosprezada ou vai se sentir desprivilegiada porque o marido fez tudo e ela não teve condição de fazer.
Então ele falando assim que é bastante prudente a gente começar a prestar atenção no seguinte também, não manter uma distância muito grande, embora a gente saiba que nem todos têm a mesma aptidão, um vai para uma profissão, outro vai para outra profissão, mas não manter muito a distância de ideais para que daqui a pouco isso não possa estar comprometendo a família como um todo. Então ele dá essa recomendação, né, com relação a várias coisas. Às vezes a minha responsabilidade agora está sendo cuidar do meu pai, que é idoso. E de repente, se eu arrumar aquele emprego vai tomar o meu tempo e eu vou acabar deixando o compromisso de cuidar do meu pai de lado. Então a gente vai perceber que as nossas rogativas, elas vão sendo atendidas não só de acordo com as conveniências do meu progresso espiritual, mas também com as conveniências da missão que a gente está cumprindo agora no momento, do papel que a gente está cumprindo agora no momento, naquelas situações de relação. A primeira e mais imediata é a família. A segunda e mais imediata acaba sendo do trabalho profissional, aqueles que estão trabalhando, ou então do ambiente religioso, ou então da vida social mesmo. Mas as nossas rogativas vão começar a atender de maneira que a gente possa estar ajudando, também cooperando com aqueles que estão convivendo com a gente. Então, ele chama atenção aqui a frase que a gente fica para a gente, ó. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva, não. As nossas dificuldades são a dificuldade do nosso grupo. Então, desde muito cedo, a gente está sendo convidado a pensar de maneira coletiva, porque, gente, se o aprendizado maior que tem aqui na Terra é o aprendizado do amar ao próximo como a si mesmo, como é que pode, às vezes, a gente se isolar, né? A gente começar a entrar nas rogativas a Deus e pedindo coisas que estão nos desvinculando daqueles grupos de maior responsabilidade no momento. Então ele bota aqui, ó, os familiares e companheiros, eles vão sofrer os impactos das ocorrências desagradáveis com a gente, assim também pela sustentação da harmonia comum. Isso aí é uma frase que a gente usa muito, né? Quando um familiar ele fica doente, ele fica em estado mesmo, né? Às vezes tratando de um câncer, estado de convalescência, o que acontece? A família toda fica junto, porque a família toda tem que se adaptar àquela nova rotina, aos tratamentos. Essa semana vai ser mais difícil, precisa mais de mim, porque é a semana da quimioterapia, na outra semana está mais tranquilo, vai ter os exames para fazer. A família toda acaba vestindo a camisa. E quanto mais amor existe, poxa, eu cheguei a presenciar, por exemplo, um menino com uma doença que ele não podia mais segurar no talher, e a mãe e o pai optaram por também não comer com talher, eles botavam a comida e comiam junto com a mão. O pai e a mãe não tinham a menor necessidade de fazer isso, mas fazia aquilo para deixar o filho à vontade, como a gente já viu também, às vezes em processo de quimioterapia o cabelo cai e os outros irmãos vão lá e cortam o cabelo também, para não deixar o irmão sozinho, raspa a cabeça. E isso, claro que emociona a gente, quando a gente até falar, né, agora como exemplo, emociona, a gente lembra dos exemplos e a gente fica emocionado. Mas o objetivo acaba sendo esse, a gente tem que começar a também direcionar nossas preces, não só para que ego, não, agora o ego, estende um pouquinho o ego agora para o grupo que está tendo contato mais direto comigo. E aí sim, eu vou começar a prestar atenção, né, e até direcionar melhor as minhas preces. E no momento certo, se ela tiver realmente que acontecer, vai acontecer, o Pai atende, porque está lá, batei e abre-se-vos, busca e achareis, pedi e obtereis. Né? Ainda fala assim, ó, se vocês aqui na Terra ainda tendo essa parcela de maldade tão grande que tem no coração humano, o filho pede o pão, você não tem coragem de dar uma pedra. Então o que acontece? Imagina o pai que está no céu, que é o amor puro. Pediu, ele vai dar, mas ele vai dar com o amor, compreendendo profundamente quais são as nossas maiores necessidades e, principalmente, a gente sabendo já de antemão que se muitos dos pedidos que a gente fizesse fossem realmente atendidos, a gente estaria entrando em ruína, estaria entrando em problemas graves aí de kármicos aí para o futuro, em viciações, em um monte de coisa. Então, vamos aprender, pelo menos, a
entender a sabedoria do Pai que atende como um Pai que ama. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.